Olá, meus amigos. Estou aqui encontrando os senhores nesse plantão de dúvidas da ESA de São Paulo. É sempre um grande prazer participar desses eventos aqui da ESA, que nos recebe sempre muito bem, que permite esse diálogo saudável com os nossos colegas advogados. E eu convido os colegas para continuarem mandando as suas questões para esse plantão de dúvidas. A ESA está aqui para recebê-las e, na medida do possível, tentar responder, trazer esclarecimentos para que isso possa nos ajudar, né? Ajudar no exercício da advocacia e ajudar a todos nós, porque nesse primeiro momento, então, em que o código entra em vigor, é natural que todos estejamos diante de uma série de dúvidas. E a ideia é trazer justamente essas dúvidas a debate e tentar ajudar a entender bem esse código. Todos nós precisamos disso nesse primeiro momento. Então, sem mais demora, eu já vou passar a primeira questão que me chega aqui. Vamos lá. A dúvida do colega é a seguinte: o julgamento parcial de mérito poderá ser aplicado nos juizados especiais? Então vejam, aqui a gente tem uma novidade importante do novo CPC. Então aqui parece que é algo que realmente tem a sua relevância, essa novidade que diz respeito ao julgamento antecipado parcial de mérito. O que prevê o novo código? Então vejam, na fase ordinatória do processo, o juiz ele tem alguns caminhos a seguir. Então o processo começa com a fase postulatória, petição inicial, contestação. Depois vem a fase ordinatória, onde é feita a organização do processo, o julgamento no seu estado. No final dela, o juiz profere a decisão saneadora, se não for caso de extinção ou de julgamento antecipado. Então, nessa fase ordinatória do processo, que é a segunda fase do processo de conhecimento, o juiz tem algumas opções. Por exemplo, extinguir o processo sem julgamento de mérito. Outra opção, extinguir o processo com julgamento de mérito. Terceira opção, fazer o julgamento antecipado da lide. Fazer o julgamento antecipado do mérito ou julgamento imediato do mérito, como preferem alguns. Se não for caso de extinção nem de julgamento imediato, cabe ao juiz aí, então, nesse momento, ou fazer o saneamento no seu gabinete, o que passa a ser a regra no novo CPC. Por que eu disse passa a ser a regra no novo CPC? Porque no Código de 73... depois da mudança que ele sofreu em 1994, esse saneamento, em regra, deveria ocorrer na audiência preliminar, na audiência do 331. Agora, o novo código, ele não prevê, em regra, a realização dessa audiência preliminar que estava previsto no 331. Isso não significa que o juiz não pode designá-la ou não possa designar uma audiência saneadora. Ele pode para as causas complexas. Então, chega nesse momento, não sendo caso de extinção nem de julgamento antecipado, o juiz ou vai fazer o saneamento no gabinete ou vai designar uma audiência saneadora. E aí, se for o caso de se produzir provas, ele, no saneamento, defere as provas e se passa para a próxima fase do processo, a fase instrutória. Agora, pensando especificamente no julgamento antecipado. Quando é que cabe o julgamento antecipado do pedido? Embora o código trate disso de uma forma um pouco mais ampla, tanto o código novo quanto o velho, talvez uma redação um pouco mais longa, a gente pode resumir da seguinte forma: quando é que cabe o julgamento antecipado? Quando não há necessidade de produzir mais provas. Ou porque as provas já foram feitas, ou porque é questão exclusivamente de direito, enfim, o julgamento antecipado ele tem cabimento quando não há necessidade de produção de novas provas. Agora, o que o código anterior ele previa? Que o juiz, nesse momento, ele avaliava se era caso de fazer o julgamento total do pedido. Caso contrário, partia-se para o saneamento. O novo código ele permite o quê? Ele permite que, se existirem vários pedidos, o juiz poderá julgar um ou alguns deles, ou parte do pedido, e o processo segue em relação a outro. Como assim? Então, se eu faço dois pedidos, eu sou o autor, eu faço dois pedidos. Apresentada a contestação pelo réu, percebe o juiz, após o contraditório, que um dos pedidos está em condições de ser julgado, o novo código admite o julgamento dessa parcela do pedido que está pronta para ser julgada. E aí a instrução probatória vai se realizar para julgamento do outro pedido que ainda não foi objeto de julgamento. Isso quebra aquela ideia que, em princípio, existia no Código de 73, que o mérito deve ser julgado num único momento.
Tanto que o Código Antigo, para permitir que determinados pedidos fossem imediatamente deferidos em algumas situações específicas, como, por exemplo, o caso de incontrovérsia, o novo código autorizava, perdão, o velho código, o Código de 73, ele autorizava a antecipação de tutela do pedido incontroverso. Por quê? Porque se não admitia, pelo menos, não era expresso dessa forma, porque alguns autores até entendiam que o conteúdo era esse, mas em princípio não se admitia expressamente o julgamento de um pedaço do mérito de um pedido. Isso tinha que ser julgado tudo ao final. Então, por conta disso, se criou essa antecipação de tutela do parágrafo 6º do artigo 273 do Código Velho. Mas que alguns diziam, não, mas isso aí é decisão definitiva, não é propriamente antecipação de tutela. Mas no novo Código, isso está mais claro. Ou seja, no novo Código fica claro que se um dos pedidos estiver em condições de ser julgado e o outro não, o juiz decide esse pedido e o processo segue, então, em relação ao outro. Isso a gente encontra no novo Código, no artigo 356. Artigo 356 do novo CPC diz: o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, 1. Mostrar-se incontroverso, 2. Estiver em condições de imediato julgamento nos termos do 355. Então, no novo Código, o juiz vai fazer o seguinte: é caso de extinção? Não. Com mérito ou sem mérito? Não. É caso de julgamento antecipado de todo o pedido? Não. Então ele passa para o outro estágio, vai dizer, bom, mas e parte do pedido, ou um dos pedidos, pode ser julgado? Ah, um dos pedidos pode. Então ele já julga parcialmente o mérito de forma antecipada, quanto a esse pedido que está em condições de ser julgado. Cabe recurso dessa decisão que julga uma parte do pedido? Cabe. Ah, mas isso é uma sentença? Não. Na verdade, o novo Código, ele diz que sentença é o ato do juiz que tem conteúdo do artigo 485 e 487. O 485 do novo Código é o antigo 267. E o 487 do novo Código é o antigo 269 do Código de 73. Então diz o novo Código que sentença é o ato do juiz que tem conteúdo de sentença, 485 ou 487, e põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Então, essa decisão que julga uma parcela do mérito, ela não vai pôr fim a toda a fase cognitiva, vai resolver uma parte só do mérito. Por conta disso, essa decisão ela é agravável de instrumento. Isso está expresso no parágrafo 5º desse artigo 356 que eu acabei de ler. Parágrafo 5º do artigo 356. A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. E aí o colega nos pergunta, isso pode ser aplicado aos juizados especiais? Vejam, nesse primeiro momento em que o código entra em vigor, a gente começa a ver posições de algumas justiças especializadas, como por exemplo a Justiça do Trabalho, dizendo, olha, isso aqui se aplica, essa regra do novo CPC se aplica, essa outra não se aplica. A gente tem, no caso dos juizados especiais, aquela discussão hoje, se o prazo se conta de forma corrida ou de forma em dias úteis, agora na vigência do novo CPC, no procedimento dos juizados. Eu não vou entrar agora nessa discussão, porque é outro problema. Mas então a gente tem algumas discussões, de fato, no que se aplica aqui, se aqui nesse microsistema do juizado, se aquela regra vale, se aquela regra não vale. Ora, eu não vejo nenhuma razão para que esse julgamento antecipado parcial de mérito não possa ser aplicado na Justiça do Trabalho, nos juizados especiais cíveis. Eu acho que não há nenhuma razão para isso, não há uma incompatibilidade e nada impede a sua aplicação. Então me parece que se eu ajuizo uma ação nos juizados com 2 pedidos, o autor, ou perdão, o réu, ele contesta apenas um deles, não vejo por que o juiz não pode antecipar esse incontroverso aplicando a regra do 356, inciso 1º. Então, a meu ver, não há razão para não se aplicar esse dispositivo nos juizados especiais. Me parece que a coisa deve ser resolvida dessa forma, ou seja, aplicando-se quando for o caso. Certo? Essa me parece ser a pergunta do colega. Espero ter conseguido, agradeço a participação, espero ter conseguido trazer alguma informação aqui importante também. Então vamos para a próxima dúvida. Um outro colega nos pergunta: o artigo 1013, parágrafo 5º do novo CPC prevê que o capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na
apelação. E aí ele complementa. O artigo 1015, inciso 1º, prevê a interposição de agravo de instrumento quando as decisões interlocutórias versarem sobre tutela provisória. Considerando o princípio da unicidade recursal, não é admissível, por exemplo, interpor agravo e apelação. Então vejam, essa consideração do colega é bem importante, que é a seguinte. Quando o juiz antecipa a tutela na sentença, qual o recurso cabível ou quais os recursos cabíveis? Essa discussão a gente já tinha na vigência do Código de 73. Então, se veio o juiz no momento de sentenciar, ele também antecipa a tutela, só que dentro da sentença. O que eu faço em face dessa decisão, em que se julga o mérito e se antecipa a tutela? O que eu faço se eu quero impugná-la? Só o recurso de apelação do todo, ou eu devo apelar e agravar especificamente dessa parte em que se antecipa a tutela? Então existia essa discussão, embora prevalecia fortemente na doutrina e na jurisprudência uma das posições. Qual? A posição segundo a qual, diante dessa sentença que defere a antecipação de tutela, justamente por força do princípio da unicidade, aqui mencionado pelo colega, o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, eu deveria interpor um recurso só. Qual recurso? O recurso de apelação. Então, na vigência do Código de 73, já existia essa polêmica e se entendia majoritariamente que essa sentença deveria ser atacada por força do princípio da singularidade por um único recurso, o recurso de apelação. Com a seguinte peculiaridade: ainda que fosse um caso em que a apelação fosse recebida também com efeito suspensivo, como era a regra e continua sendo no novo Código, dessa parte específica da decisão onde se antecipou a tutela, a apelação não teria efeito suspensivo, dessa parte específica. Era o que predominava na vigência do Código de 73. Agora, trazendo essa dúvida para o novo CPC. Então, aconteceu a mesma situação. O juiz proferiu a sentença e, na sentença, deferiu a antecipação de tutela. Eu estou com essa situação aqui comigo, eu preciso resolver o que fazer. O que eu faço? Agravo e apelo ou só apelo? Me parece que no novo Código, com mais razão, a gente deve sustentar que o que cabe apenas é o recurso de apelação. Por quê? Justamente diante dessa controvérsia que existia, embora já fosse uma controvérsia mais enfraquecida, o legislador tentou tratar disso de maneira expressa, me parece justamente para evitar dúvidas. E isso é tratado de maneira expressa no artigo 1015, que o próprio colega menciona, artigo 1015 e depois o 1013, parágrafo 5º. Então, primeiro, o 1015, o que ele diz no seu inciso 1º? Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Então, aqui não mudou nada. No Código Velho, o juiz deferia antecipação de tutela, eu podia agravar de instrumento. No Código Novo, o juiz deferindo antecipação de tutela através de uma decisão interlocutória, eu posso agravar de instrumento. Agora, o novo Código, ele se preocupa também em indicar o caminho quando a antecipação de tutela é deferida na sentença. E ele trata disso no artigo 1013, parágrafo 5º. O capítulo da sentença que confirma, que concede ou que revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Então, o que está dizendo o artigo 1013, parágrafo 5º? Se na sentença o juiz defere antecipação de tutela, diz o parágrafo 5º, ela é impugnável na apelação. Então, me parece que aquela posição que era majoritária no Código de 73 foi acolhida agora pelo legislador no novo CPC. Me parece que é isso que quer dizer, de fato, o parágrafo 5º do artigo 1013. Com isso, me parece que a dúvida está esclarecida. Então, resumindo, se é uma decisão interlocutória em que se antecipa a tutela, agravo de instrumento. Se o juiz antecipa a tutela dentro da sentença, aí eu vou apelar do todo, certo? Então, me parece que essa é a resposta para a dúvida do colega, a importante dúvida do colega. Agora, um novo problema, uma nova dúvida que nos chega. Que medida processual devo adotar contra as decisões interlocutórias contra as quais não caiba agravo de instrumento pela redação do artigo 1015 do novo CPC
e tampouco eu possa esperar para arguir em sede de preliminar em contestação. Então vejam o que nos coloca o colega. Ele está diante de uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória que pode ser eventualmente atacada por um agravo de instrumento. Então, se eu tenho uma decisão interlocutória que não me agrada, pensando aqui no Código Novo, primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se ela é recorrível por agravo de instrumento. Como é que eu faço isso? Olhando ali, pesquisando o rol do artigo 1015. Agora, o artigo 1015 tem 12 incisos. Na verdade, eram 13, mas um foi vetado porque dizia respeito à conversão da ação individual em ação coletiva. Isso foi objeto de veto. Mas então nós temos ali 12 incisos. Então, diante de uma decisão interlocutória, primeiro passo, vou lá no 1015 e vou ver se eu encontro essa decisão ali relacionada. Se a decisão não está relacionada aí, em princípio, por enquanto não cabe nenhum recurso em face dessa decisão. Por quê? Porque ela não é agravável de instrumento. Se ela não é agravável de instrumento, eu espero. No momento em que eu vou apelar, em preliminar da minha apelação, aí sim eu recorro dessa decisão, em preliminar de apelação. Mas o nosso colega aqui, ou a nossa colega, trata de uma questão ou de um problema que certamente a gente vai encontrar no exercício da advocacia, no nosso dia a dia, na nossa atividade profissional. Determinada decisão que, por alguma razão, eu preciso atacá-la imediatamente, eu preciso reformá-la imediatamente, ou tentar reformá-la, mas ela não é passível de agravo de instrumento. Então eu estou com aquela decisão, foi proferida uma decisão que causa um prejuízo sério, imediato para o meu cliente. Eu falo, bom, vamos agravar de instrumento. E eu vou lá no rol do artigo 1015 e não encontro aquela decisão ali encartada. O que eu faço diante dessa decisão? Primeiro, claro, eu tenho um problema aí para enfrentar. E um problema que não é fácil de ser enfrentado. Por quê? Porque o que se percebe no Código foi uma opção que o legislador fez. O legislador, no novo Código, optou por determinar que, em regra, as decisões interlocutórias não são imediatamente recorríveis e elas serão objeto de recurso no momento em que eu for apresentar a minha apelação. Então essa foi uma opção do novo Código. As decisões interlocutórias, salvo aquelas do 1015, não podem ser objeto de recurso imediatamente. Mas, claro que no mundo real, no exercício da nossa atividade, a gente vai se deparar, e não vai ser tão raro assim, com decisões que precisam ser atacadas. Eu não posso aguardar aquele momento, como é objeto da pergunta do colega. O que eu faço? Então, em situações especiais que realmente justifiquem, ou seja, eu não posso tentar encontrar um caminho para resolver essa irrecorribilidade para todos os meus casos. Eu falo, bom, mas eu não gosto dessa história de recorrer só na apelação, eu vou encontrar um caminho e vou recorrer logo. Vejam, não vai funcionar. O que eu estou dizendo é que é para situações especiais que justifiquem uma medida imediata, um pedido de reforma imediata, eu tenho que tentar buscar um caminho. Me parece que existem aí dois caminhos possíveis, mas agora, nesse momento, é difícil dizer qual é o mais adequado, porque isso vai depender de como vai se formar a jurisprudência dos nossos tribunais. Quais seriam os caminhos viáveis? Dois, me parece. Numa situação que justifique o imediato recurso, ou seja, não está no rol do 1015, mas fica claro que não é possível aguardar o momento de apelar para se atacar aquela decisão, uma das opções é que, excepcionalmente, o tribunal receba o agravo fora do rol. Ou seja, claro que isso não vai ser a regra, é importante insistir nisso. Não é que o tribunal vai ficar recebendo agravo de decisões que estão no rol do 1015, recebendo a torto e a direito. Claro que não. Não é essa a opção do novo sistema. Agora, se for uma situação excepcional, em que eu consigo sensibilizar o tribunal de que aquela decisão de primeira instância precisa ser imediatamente reapreciada, imediatamente revista, existem aqui só me parecem dois caminhos possíveis para discutir a questão no tribunal. Ou o tribunal, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso concreto, admite receber um agravo de instrumento fora do rol do artigo 1015, então essa seria uma opção, fala, olha, tribunal, a hipótese não é
nenhuma daquelas do 1015. Mas, nesse caso, justifica-se esse recurso imediato por causa disso. Ou seja, eu convenço o tribunal que, embora fora do rol, aquela decisão precisa ser apreciada imediatamente. Esse é um caminho. Um outro caminho possível, que a gente pode pensar, diante da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória que não comporta o agravo de instrumento, um outro caminho que a gente pode pensar é na impetração do mandado de segurança contra ato judicial. Diz o artigo 5º, inciso 2º da Lei do Mandado de Segurança, que quando eu tenho uma decisão judicial recorrível, não cabe mandado de segurança. Então tá lá, na Lei do Mandado de Segurança. Quando eu tiver uma decisão judicial recorrível e a esse recurso possa ser atribuído efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança. Só que eu estarei diante da situação contrária. O que significa? O que eu tiro da Lei do Mandado de Segurança? Quando for uma decisão judicial irrecorrível que me cause prejuízo imediato, dano ao meu direito líquido e certo, é possível pensar-se no mandado de segurança. Então, resumindo esse ponto, ou pode acontecer dos tribunais sensibilizados pela minha argumentação aceitarem um agravo fora do rol, ou pode ser necessário a impetração do mandado de segurança contra ato judicial. Ah, mas o que vai ser mais efetivo? O que é melhor? Vejam, aqui é muito importante acompanhar a jurisprudência dos tribunais. A gente vai ter que ver como é que os tribunais, isso não existe ainda hoje, como é que os tribunais estão lidando com essa questão. Eu, pessoalmente, como advogado, acho que seria mais razoável que o tribunal, excepcionalmente, vejam, nunca vai ser regra, não é essa a opção do novo código, mas que o tribunal, excepcionalmente, aceite agravo fora do rol, do que comece a receber o mandado de segurança como sucedâneo recursal. Mas agora vejam, mais uma vez, e para terminar eu insisto, são situações especialíssimas. O código quis, isso é de propósito, o legislador optou por transformar as decisões interlocutórias em decisões irrecorríveis de imediato, salvo aquelas do rol do 1015. Mas para situações em que a decisão não está no rol e realmente não dá para esperar, realmente não é possível esperar, aí sim, ou eu posso pensar num agravo fora do rol, ou no mandado de segurança, mas a gente vai precisar, para encontrar o melhor caminho nesses casos, acompanhar como vão se formar as opiniões dos diversos tribunais, até que possivelmente, talvez, venha uma posição mais firme, mais adiante, mais no futuro, do STJ. Me parece que esses são os caminhos possíveis. Então vamos para mais uma questão aqui dos nossos colegas, acho que dá tempo da gente ainda apreciar. Já que os requisitos para a tutela cautelar e para a tutela antecipada são os mesmos, quais sejam probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, qual é a diferença prática entre a tutela cautelar e a antecipação de tutela? Então o colega aqui nos pergunta, ou a colega nos pergunta, qual é a diferença da tutela cautelar para a antecipação de tutela. Vejam, o que ocorre aqui. O legislador, no novo código, ele resolveu, ao invés de manter o que se tinha no código antigo, o que era o código antigo? A gente tinha lá o 273 e o 461, tratando da antecipação de tutela. Lá na frente a gente tinha o livro das cautelares, regulando então a tutela cautelar. O legislador entendeu por bem tratar de ambas conjuntamente, justamente pelas semelhanças que existem entre elas. Quem advogava na época, estudava o processo, lidava com isso, quando veio em 1994, o artigo 273, deve lembrar bem daquela preocupação muito grande que a doutrina tinha em separar uma coisa da outra. Olha, antecipação de tutela é isso, tutela cautelar é aquilo, são coisas diferentes que não se confundem. Isso gerava até algumas situações de injustiça. Às vezes não, isso acontecia com alguma frequência. Imaginem, chegava o cliente lá no advogado com um título em vias de ser protestado, o que o advogado fazia? Imaginando ali a segunda metade dos anos 90. Ele fazia o que sempre fez. Ele ajuizava uma ação cautelar de sustação de protesto. Ela era distribuída. Caía com o juiz e o juiz dizia, olha, indefiro a sustação de protesto porque o que pretende o autor é uma tutela de natureza antecipada e não uma tutela cautelar.
e aí corria o risco do cliente indevidamente ter um título protestado. Daí o advogado aprendia, falava, bom, então agora eu já sei como é que é. Na segunda vez, chegava um outro cliente com um título em vias de ser protestado, falava, bom, eu já perdi o mês passado, agora eu sei como é que funciona. E esse advogado ajuizava uma ação declaratória de inexistência de débito com pedido de sustação de protesto como tutela antecipada. Era distribuída, só que caía com outro juiz. E o outro juiz dizia, indefiro. O que pretende esse autor é uma tutela cautelar, não é uma tutela antecipada. Então essa preocupação de distinguir muito uma coisa de outra gerava essas situações tristes, de injustiça, que foram remediadas pela expressa previsão da fungibilidade entre as tutelas de urgência, que no Código Antigo aparecia no parágrafo 7º do 273. Então a gente vai pensar, tem diferença na essência entre elas? Tem. Que tem diferença na essência? Normalmente tem. Talvez em alguns casos isso não fique nítido, em outros fique. Qual é a diferença? A tutela cautelar tem o objetivo de conservar direitos. Eu vou conservar direitos, um direito que é objeto do meu pedido principal, para que se eu ganhar o pedido principal, o direito está preservado me aguardando. Isso é a tutela cautelar. Não se defere direitos, se conserva direitos. E a antecipação de tutela? A antecipação de tutela permite que o juiz já me dê a fruição do meu direito, ele já me entrega o direito antes do momento natural, ou seja, antecipadamente. Então, a tutela antecipada tem natureza satisfativa. A tutela cautelar conservativa. Então, em princípio, existem essas diferenças. Só que existem muito mais semelhanças do que diferenças. Por exemplo, ambas são fruto de uma cognição sumária. Não se faz uma cognição exauriente em princípio. O que se faz é uma cognição sumária, o que implica num juízo de probabilidade, para as duas, não um juízo de certeza, em regra. Por conta disso, ambas, em princípio, são provisórias. Podem ser revistas mais adiante, modificadas ou revogadas. E ambas têm o mesmo fundamento constitucional. Qual? O princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, artigo 5º, inciso 35. Então tem diferença? Na essência até tem. Uma conserva e a outra antecipa a satisfação. Mas o que foi se percebendo é que isso não era relevante, não tinha realmente grande relevância essa distinção, tanto que no Código Antigo mesmo já se previa expressamente a possibilidade de se aplicar a fungibilidade entre as medidas, o que evita situações de injustiça, como eu mencionei. Então me parece que a situação é essa. Tem algumas diferenças, em princípio, na essência, mas tem muitas semelhanças e não deve haver tanta preocupação de se distinguir uma da outra, porque, na verdade, ambas, na maior parte das vezes, representam tutelas de urgência. No novo Código, elas são tratadas sob o título de tutelas provisórias. Me parece que era essa a dúvida do colega, espero ter conseguido esclarecer. Eu agradeço à ESA por essa oportunidade, pelo prazer de estar aqui, pelo convite. Agradeço aos colegas que nos assistem e quero mais uma vez dizer que a ESA está à disposição para receber as dúvidas dos senhores e, na medida do possível, a gente vai tentar responder, ou melhor dizendo, opinar a respeito dessas dúvidas. Muito obrigado a todos pela atenção.